Vamos falar hoje sobre um tema chamado liderança. É um tema muito corriqueiro nas redes sociais. Você já deve ter visto muitos vídeos sobre o tema. Existe muita literatura no mundo inteiro sobre o tema. Boa parte delas, de fato, com conteúdo muito bom. O X da questão sobre esse assunto hoje é a grande distância que existe entre a teoria e a prática, entre o discurso e o comportamento na prática. O que causa hoje uma distorção comportamental muito grande nas organizações. Isso traz danos que são diretamente ligados à vida daqueles que são liderados por essas pessoas. Quando você tem alguém em uma posição, em um cargo de liderança, que fala uma coisa e faz outra, ou que menciona algumas atitudes, mas na prática ele tem outro comportamento, isso gera sérios problemas para as pessoas, para as equipes e para as organizações. E eu quero conversar hoje exatamente sobre 3 pontos principais que podem levar uma gestão, uma liderança a perder. E pode colocar em risco toda uma equipe e pode colocar em risco a empresa inteira, se for o caso. São pontos que geralmente não são abordados porque eles derivam do comportamental do dia a dia. Eles simplesmente vão acontecendo, as pessoas não falam tanto, alguns veem, mas aquilo fica meio que velado. E são pontos extremamente importantes de serem abordados porque eles precisam ser tratados e eles precisam começar a ser vistos de maneira diferente pelas organizações. Precisa ser tratado. O primeiro ponto, ele trata exatamente do início desse processo de gestão. O processo de gestão ele começa ou pela contratação do gestor, do líder, ou pela promoção do mesmo. Só que acontece muitas vezes das empresas terem parâmetros como, por exemplo, fulano é um excelente vendedor, é um excelente profissional, é um cara que sempre bate as metas. Então, vamos promover esse cara para gerente. E às vezes você promove uma pessoa assim para gerente e você perde um excelente vendedor e ganha um péssimo gestor. A contratação ou a promoção da pessoa errada pode colocar, ou eu ouso até afirmar, coloca uma equipe inteira em risco. Porque você vai estar lidando com vidas e com pessoas que precisam ser desenvolvidas e que não vão ser desenvolvidas. Porque aquela pessoa ou foi um grande leão de entrevista, ou, como eu acabei de mencionar, foi uma pessoa que foi promovida simplesmente porque exerce ou exercia o cargo e a função dele anterior com muita excelência e batia as metas. E a coisa não é por aí. Existem excelentes gestores que foram vendedores medíocres, que não foram os melhores vendedores, que nem sempre batiam nas suas metas, mas que eles tinham as habilidades e competências necessárias e quando foram colocados à frente de uma equipe, eles conseguiram tirar essa equipe de um ponto A e levar até um ponto B, tornando uma equipe excelente, uma equipe de alta performance. O segundo ponto é o fato de que a grande maioria dos gestores, e isso ainda é muito comum no meio corporativo, a grande maioria dos gestores querem que os seus liderados sejam iguais a ele. Isso é algo muito velado. É o que eu falo, é o que eu estou abordando aqui no vídeo. São temas que geralmente não são conversados, não são tratados e a coisa vai continuando e daqui a pouco você tem uma equipe completamente desmotivada, porque o gestor quer que o seu liderado seja igual a ele. Exemplo prático disso. O gestor se veste de uma determinada forma e um liderado seu se veste diferente. Ele passa a olhar aquele liderado de forma diferente e fala, não sei se esse cara é realmente quem eu estou pensando ou quem eu queria. Ele passa a avaliar, na verdade, o seu liderado pelo comportamento do liderado em relação a ele mesmo. O líder ele precisa entender que são liderados ali que têm histórias de vida diferentes, que têm educação diferente, que têm uma bagagem diferente, que têm experiências de vida diferentes e que
ele não pode querer que o seu liderado haja da mesma forma que ele. Eu me lembro de algumas coisas como liderado, por exemplo, falar, eu acordo tal hora pela manhã. E o gestor já fica com o pé atrás, dizendo, esse cara acorda mais tarde do que eu acordo. Isso não tem nada a ver com performance, isso não tem nada a ver com fazer com excelência, isso não tem nada a ver com produtividade. Mas é algo muito corriqueiro nas empresas. O gestor quer que o seu liderado seja igual a ele em tudo. E já começa errado daí, porque você tem que se cercar de pessoas que de fato pensem diferente, que te desafiem, que também te elevem a outro patamar profissional. E isso não vai acontecer com pessoas que são iguais a você. O terceiro e último ponto dentro do que nós estamos conversando é o gestor que leva e traz problemas entre a equipe. Ele, ao invés de tratar diretamente com o seu liderado, ele começa a falar de um liderado para outro e fala desse para esse e começa a fazer um ciclo de problemas entre a própria equipe. Isso acaba com a equipe. O papel do gestor é tratar diretamente com o seu liderado. É ter conversas difíceis com o seu liderado. É óbvio, se você tem alguém na equipe que exerce liderança positiva dentro da equipe, você pode contar com essa pessoa como seu backup, não tem nenhum problema. Mas você não pode ficar fazendo um jogo de vai e vem. Isso acaba esfacelando a equipe como um todo. E o gestor perde a confiança, porque o liderado não vai mais passar a confiar nele. Então, esses 3 pontos são pontos fundamentais e que precisam começar a ser vistos de maneira diferente pelas organizações, pelo próprio RH, pela organização como um todo. Isso precisa passar a ser tratado, porque são pontos extremamente importantes, são pontos que dizem respeito ao comportamento e que muitas vezes, como eu comentei no início, a distorção entre o que é falado, a distorção entre o speech, entre o discurso e a prática e o comportamento é muito grande, e isso acaba se traduzindo para toda a equipe, influenciando a equipe muitas vezes de maneira muito imperceptível, mas daqui a pouco você tem uma equipe improdutiva, você tem uma equipe que não consegue chegar, ou que se chega à meta não consegue comemorar porque está extremamente desmotivado. Então é muito importante, você que é líder, você que é gestor, você que pretende se tornar atentar para esses 3 pontos. Se você gostou do vídeo, dê um like, curta, dissemine e compartilhe. Meu nome é Ernest Taurino, sou coach e sou gestor de empresas e trabalho no mundo corporativo há mais de 17 anos, à frente de equipes de alta performance. Espero ter contribuído um pouco nesse tempo desse vídeo com você. Acesse o site www.minhascontaspagas.com e fique por dentro da próxima turma desse curso. É um curso muito bom, um curso voltado para a prática, que não vai tratar simplesmente de finanças, mas vai tratar de qualidade de vida e de como manter a sua vida financeira saudável, não apenas pagar contas. Então acesse, se inscreva, você vai receber um presente muito bacana, vai chegar no teu e-mail, você vai poder baixar e você vai ficar por dentro também do início da próxima turma. Um abraço e até a próxima.